Opa, aqui é o Ailton e esse vídeo aqui eu estou fazendo por dois motivos. Né? Em primeiro lugar, no começo do ano aqui, né? Os campeonatos estão retornando agora, alguns nem pararam de acontecer. E eu aproveitei esse tempo com menos jogos, né? Com jogos que precisavam de um pouco mais de monitoramento, né? Um pouco mais de experiência para poder fazer as entradas. Então, nesse período, eu resolvi criar um projeto dentro da minha comunidade de alunos, né, aqui no Facebook. E eu resolvi tentar impulsionar aqueles que vêm demorando um pouco mais para entender, principalmente a parte de análise prévia. Né, é a parte que a gente mais precisa entender no trade esportivo. E então eu tentei impulsionar a capacidade de entendimento, né, e de melhoria das análises prévias desses alunos. E fiquei extremamente satisfeito porque a gente criou ali um projeto de 15 dias, né? A gente começou no dia 6 de janeiro agora e foi até ontem com análises. A gente analisou jogo a jogo, né? Eu fui mostrando para eles as formas ideais de se analisar os jogos, de coletar estatísticas, de fazer conclusões sobre essas estatísticas, né? Para a gente usar nas entradas. E operei também, né? Junto com eles, justamente para comprovar que a estatística vinha funcionando, né? E eu fiquei extremamente satisfeito porque além de melhorar bastante esse entendimento das análises, eu consegui fazer com que eles, usando as estatísticas, eu consegui fazer com que eles lucrassem nesses 15 dias pelo menos 40% da banca. Em 15 dias, pelo menos 40% da banca. Então foi muito bom, né? Fazendo somente 2 jogos por dia, né? Alguns ali extrapolaram um pouquinho, fizeram 3, né? Fizeram alguns jogos a mais. Não tem importância nenhuma, isso foi mais por aprendizado mesmo. Alguns tomaram alguns heads e mesmo assim, mesmo com esses heads, terminaram esse período desse projeto com pelo menos 40% da banca em lucro. E aí agora vem o segundo motivo desse vídeo. Eu recebi nesse tempo, né, que eu estava fazendo esse projeto, eu recebi algumas perguntas na página do Facebook, né, pessoas que vieram me perguntar a respeito de meta, né, a respeito de quantos jogos fazer por dia, porque final de semana tem muito jogo, né, e o que eu aconselhava fazer, porque tem jogo praticamente o dia inteiro. E essas mesmas pessoas receberam orientação em outros canais de que era possível fazer operações enquanto a partida tiver valor de se fazer, né, enquanto você tiver chance de entrar, você deve entrar e isso não altera a sua capacidade de lucro. Eu preciso que você entenda uma coisa muito importante sobre a meta, né, sobre a quantidade de jogos. Digamos que você seja um excelente analista de jogo, tá? Digamos que você não erre em, vamos dizer, 80% dos jogos que você faz, vamos dizer que você não erre. A sua análise é perfeita, né? Vamos dizer, o seu feeling, entre aspas, é extremamente apurado e você consegue pegar o melhor jogo possível para você entrar. Eu te garanto que você vai tomar um head
se o juiz chegar e expulsar o atacante desse time, do time que você depende dele, ou um time você tem um jogo bem dividido, né? Um jogo que os dois times têm capacidade de gols, um dos times está ganhando de 2-0, e o juiz vem e expulsa o atacante do outro time. Se você estiver no mercado, você vai tomar red. Então o que acontece? Mesmo que a gente faça, isso é uma coisa que você não pode esquecer, mesmo que a gente tenha a estatística muito controlada, jamais você vai ser impossibilitado de tomar um red. Jamais. Isso você tem que colocar na sua cabeça, porque isso é risco de mercado financeiro. Em qualquer investimento, qualquer tipo de mercado que você pense de colocar o seu dinheiro, coisas fora do padrão, elas acontecem. Coisas que você não espera, elas acontecem. E é justamente essas coisas fora do padrão que você precisa evitar. Então, vamos supor, no final de semana a gente tem 30 jogos, tá? Possíveis de se fazer. 30 jogos, tá? Uma sequência de 30 jogos. Aí você fez 2 na parte da manhã, pegou lucro. Posso fazer o terceiro? Pode. Pode fazer o terceiro. Fez o terceiro, pegou lucro. Pô, ainda tem mais 15 jogos possíveis para a parte da tarde. Posso fazer o quarto? Poder você pode. Só que acontece um problema muito grave. Porque você, como a maioria das pessoas aqui no Brasil, elas não são profissionais de trading, né? A maioria das pessoas, não sei se você já chegou nesse patamar, mas a maioria das pessoas não tem consistência. E elas têm um problema muito grande com relação ao emocional. Se um red vem, elas já querem fazer mais 2 ou mais 3 para recuperar esse red. E o problema é que quando você não consegue controlar a capacidade de você sofrer um red, né, mesmo que você tenha selecionado um jogo excelente para você fazer, se você não consegue controlar a capacidade do seu red, né, a chance de você ter red, você vai acabar perdendo o seu trabalho anterior. Ou seja, você acordou de manhã, você lucrou em 2 ou 3 jogos e vai tomar um red, vai perder o seu trabalho inteiro, vai perder dinheiro da sua banca, vai querer passar o resto do dia operando em mais jogos para cumprir pelo menos, para sair no dia com lucro. Isso tem valor? Pensa um pouquinho. Você está se pagando fazendo isso? Se você tem um red e você perde o seu tempo fazendo os seus jogos, tem valor você tentar um pouco mais? Tem valor? Se você não consegue ter uma bola de cristal aí na sua casa e ter certeza que esse jogo vai dar lucro ou vai dar prejuízo, você tem certeza que você quer colocar no mercado o lucro que você teve anteriormente e arriscar esse lucro a ser perdido e aí abalar o seu emocional que você talvez até não tenha mais porque você não tem consistência durante o mês? Você acha que isso é válido? Para mim não é. É muito melhor quando a gente não tem uma capacidade consistente de lucro, quando a gente não consegue passar 5, 10 jogos sem red, quando a gente não consegue isso, a gente tem que minimizar a chance de prejuízo. É essa minimização de prejuízo que gera para você a estabilidade emocional e a confiança para você continuar fazendo aquilo que você vem fazendo. Você jamais vai continuar na sua estratégia se você abalar a confiança que você tem na sua entrada. E se você não é um profissional, se você não consegue ter convicção do jogo que você seleciona para entrar, significa que um red vai fazer você perder de novo a confiança. E
e você tende a quebrar mais uma banca. Então não tem valor. Cuidado ao não trabalhar, né? Cuidado a ficar tentando fazer jogo o dia inteiro. Cuidado a não trabalhar com meta, né? Meta por operação, pelo menos. Né? Vamos trabalhar aí com 2, 3, 4, 5% da banca de lucro por operação. Esse é uma outra pergunta que eu recebi, dizendo que a orientação é que meta te deixa nervoso, né? Que você fica querendo aquela meta e ela te trava e você não consegue a meta e você fica... Cara, isso não existe, cara. Porque qual é a empresa profissional multinacional que não trabalha com meta? Se uma empresa desse porte tem meta, por que você não teria? Você trabalha com dinheiro. Você trabalha para bater uma recompensa que você precisa ter para continuar operando. Você precisa se pagar. E para você se pagar, se você não se pagar com o investimento que você já fez até hoje, né, vamos dizer que você já quebrou diversas bancas, não tem para você recuperar, né, recuperar que eu digo, para você se pagar de volta todo esse investimento que você já fez até hoje, vai levar um certo tempo. Mas pelo menos você precisa pagar o tempo que você gastou com isso. Você precisa mostrar para as pessoas que você não está nessa para brincar. Você está nessa para tentar ganhar alguma coisa. Né? A gente precisa ter uma mentalidade um pouquinho mais profissional. Tá? E trabalhar sem meta não te dá foco. Todo trabalho que a gente faça na vida e que a gente não tem um foco, que a gente não tem um objetivo, a gente fica perdido. E no trading é pior, porque quando você não tem uma meta, você não faz gestão de banca. Quando a sua gestão de banca você perde valores diferentes em jogos diferentes, um jogo que você perca um pouquinho mais vai desorientar a sua banca, porque junta, olha só o efeito cascata que isso gera. Isso gera, se você não sabe selecionar jogo, você não sabe se o próximo vai dar certo. Sua confiança já está abalada. Se o próximo jogo não der certo, você já não sabe mais quantos jogos você vai precisar para voltar até a banca original antes do head. Então você começa a tentar fazer tudo quanto é jogo que existe no dia. Você perde tempo, você perde emocional, você fica irritado, você fica cansado e não consegue consistência. Trabalhar sem meta te causa desorientação. Trabalhar sem meta te deixa perdido em qual estratégia fazer, qual gestão fazer, que odd pegar, que lucro você precisa ter. Trabalhar sem meta faz você abrir a torneira do head. Todo mundo precisa... Quando você se levanta pela manhã, o ideal na sua vida é que você precise focar numa coisa para aquele dia, uma meta. Se você simplesmente acordar pela manhã e não tem com o que se preocupar, você não tem no que focar no seu dia, no seu ano, no seu mês, você está vivendo para quê? Isso parece uma conversinha um pouco psicológica demais para trading, mas sem emocional, sem psicológico, você não consegue entrar no mercado, você não consegue consistência. Chega para o seu chefe, faz um teste. Você não quer trabalhar com meta, né? Você não quer. Você acha que meta te prende, te deixa nervoso, né? Deixa todo mundo desorientado, né? Irritado, querendo a meta e aí não consegue a meta. Chega para o seu chefe, se você trabalha, né? Chega para o seu chefe e fala para ele assim: olha,
Vamos começar a trabalhar sem meta, sem bater meta. Vamos tentar ganhar qualquer coisa aí no mês. Vamos, né, a gente vê aqui quanto que dá para ganhar no dia, em vendas, em serviço, e no mês a gente contabiliza aí quanto deu. Vê o que ele te responde. Acho que não vai dar certo, né? E então se você não tem uma meta, e se você não é profissional de trading, se você não sabe selecionar jogo para isso, você precisa ter uma orientação, você precisa ter um direcionamento, você precisa ter um foco a longo prazo. Eu preciso chegar até ali. Isso não é por obrigação, não, é para te testar, é para fazer você focar, é para fazer você usar conceitos que te levam à consistência. Não é usar qualquer coisa, não é tentar uma coisa num jogo, outra coisa no outro jogo. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Para você ter uma ideia, nesses 15 dias de operações que eu fiz com os meus alunos, que eu fiz do dia 6 até ontem, para você ter ideia, nós trabalhamos com metas de 2% da banca por entrada. 2% da banca por entrada. Teve pessoas lá que tiveram 4 heads nesses 15 dias. E mesmo assim, terminaram os 15 dias com 40% de lucro sobre a banca. Se você chegar para uma pessoa que te orientou a não trabalhar com meta e perguntar para ela quanto você ganha sobre a sua banca no mês, se ela te responder que dá para ganhar no mês 20 ou 30% da banca de lucro sobre a banca no mês, tem alguma coisa errada, não tem? Porque ela te orientou a não trabalhar com meta, você vai ganhar o que você quiser. Porque você fazendo mais jogos no dia te dá a possibilidade de lucrar mais. Mas se termina o mês e ela ganha 30% de lucro sobre a banca, e eu e os meus alunos que trabalhamos com meta de 2% sobre a banca por entrada, e em 15 dias, não um mês não, em 15 dias, a gente tem 40% de lucro sobre a banca, tem alguma coisa errada, não tem? Então, pense um pouquinho, bons greens e até o próximo vídeo.